Hoje aqui em João Pessoa, onde tem a agenda da Serp, na bela capital paraibana, mas acompanhando os desdobramentos de mais uma ação da Polícia Federal e a notícia que explodiu, principalmente aqui em Pernambuco, da prisão de Gilson Machado, que foi ministro do Turismo de Bolsonaro, é tido como um dos seus principais aliados, o nome mais próximo, além dos nomes de sangue, certamente, dos filhos de Bolsonaro, da esposa Michele, certamente é o nome do Gilson Machado. O Gilson é amigo de Bolsonaro há muito tempo, diz inclusive que o conheceu por conta da familiaridade dos dois com pescaria, se encontraram no voo, fizeram uma amizade e começaram a identificar similaridades no seu jeito de pensar o Brasil, no seu jeito de pensar o mundo. E veio a eleição do Bolsonaro, que o próprio Bolsonaro disse que nem ele esperava ser eleito presidente da República, e o Gilson Machado foi alçado a alguém muito próximo do presidente por todo momento. No Brasil, chamam muito o Gilson de o sanfoneiro de Bolsonaro, por conta da participação em suas lives, porque Gilson é músico, fez carreira solo, depois com a banda Brucelose, e chegou a ser, como disse, ministro do Turismo. Mas vamos à prisão. A prisão tem relação, mais uma vez, com o caso da delação do Mauro Cid, porque a Procuradoria-Geral da República identificou que o Mauro Cid deu o depoimento, mas havia um plano sendo debatido, muito, obviamente, no campo sigiloso, para que Mauro Cid conseguisse cidadania portuguesa, porque a esposa e as filhas dele já têm. Ele chegou a fazer um pedido em janeiro de 2023, depois do 8 de janeiro, lá para o final de janeiro, coincidentemente, vendo que a casa estava caindo, pediu celeridade nesse passaporte, no visto e também na condição de cidadania portuguesa, para certamente se refugiar em Portugal, porque ele já sabia que seria muito visado em virtude de sua proximidade com Bolsonaro. E agora o que a Procuradoria está dizendo, e a PF também, e isso acabou fazendo com que o Supremo determinasse a prisão do Gilson Machado, é que o Gilson estava, digamos, maquinando para essa possibilidade de o Mauro Cid conseguir cidadania portuguesa. Uma outra coisa que se soma aos fatos é que o Mauro Cid do depoimento dessa semana foi diferente do que o Mauro Cid tinha dito antes ao Supremo Tribunal Federal. Então o pessoal estava começou a achar que o Mauro Cid estava aliviando em parte do depoimento e tramando, por outro lado, podia estar tramando com o apoio do Gilson Machado a fuga para Portugal com a solicitação de cidadania portuguesa. Tem que aguardar, né? O Gilson Machado tem o direito ao contraditório, mas a gente vai vendo como vai se fechando o cerco ao núcleo ligado a Jair Bolsonaro, porque de um lado você tem o Mauro Cid nessa situação, agora o Gilson Machado, o Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, já tem pedido para caçar o visto diplomático dele, porque ele estaria tramando contra as instituições brasileiras, essa é a acusação. Tem também a questão envolvendo agora o próprio Gilson Machado, a Carla Zambelli na Itália e com pedido de prisão expedido. A justiça italiana, inclusive, já recebeu o comunicado oficial da Interpol, quer dizer, se ela for fazer qualquer serviço, sair à rua, ela pode ser presa. E estão dizendo, quem acompanha a investigação da trama golpista diz que Bolsonaro não vê o sol nascer redondo no ano que vem, que daqui para o final do ano será ele o detido por conta das investigações no Supremo, e outros nomes também que estão sendo investigados terão ordem de prisão nos próximos meses, é o que muita gente tem dito. Obviamente, eu sei que tem gente que concorda, que discorda, mas eu estava pensando com os meus botões essa semana. A gente está vendo essa crise de popularidade do governo Lula, né? E se o Bolsonaro não comete os crimes que o Supremo alega que ele cometeu, né, com o atentado ao Estado Democrático de Direito, a trama golpista, a minuta de golpe, se ele não faz isso, aceita a derrota, pede para que os seus manifestantes respeitem o resultado das urnas, ficasse recluso e começasse a fazer oposição pelo país,
Bolsonaro tinha condições não apenas eleitorais, mas políticas, porque hoje ele está inelegível, de voltar pelas mãos do povo à presidência da República. Estou falando com base na ciência, isso não tem nenhuma relação com o que eu penso de mundo, estou falando de números. Você tem essa crise de popularidade do Lula, e se o Bolsonaro não estivesse enfrentando o que está enfrentando, inclusive inelegível, ele seria o nome favorito. Era só ter respeitado o resultado das urnas, aceito o resultado, orientado o seu entorno para isso, seguido a vida sem tentativa de armar trama golpista. Agora a gente se pergunta, quem vai ficar por último para apagar a luz? Porque Gilson Machado, obviamente, vai ter direito à defesa e está tentando, inclusive, relaxar essa prisão. Carla Zambelli, pedido de suspensão do passaporte diplomático do Eduardo Bolsonaro. O próprio Jair Messias Bolsonaro à beira de uma prisão. Vai sobrar quem? Essa é a pergunta que se instaura em relação ao chamado núcleo bolsonarista.